Boa noite, pessoal. Mais um vídeo aí de temas jurídicos à reflexão. Hoje vamos falar sobre o imposto ITBI. O ITBI é o imposto sobre transmissão onerosa de bens imóveis. Até a Constituição de 88 era de competência dos estados, hoje a partir da Constituição dos municípios. Bem previsto no artigo 156, parágrafo 2º da Constituição. O que vamos comentar mais a miúdo nesse tema é o que vem ganhando relevância, que alguns municípios, poucos, vêm tentando cobrar esse imposto quando a pessoa física transfere à pessoa jurídica um bem imóvel para integralização de capital social. E a Constituição Federal, desde a redação original, no parágrafo 2º, inciso 1º, diz o seguinte, que esse imposto não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital social, nem sobre a transmissão de bens e direitos na fusão e incorporação, salvo se essa atividade preponderante dessa pessoa jurídica for o comércio de bens imóveis. Aí o imposto incide. Os municípios alegam que o contribuinte deve, quando passa esses bens para a integralização, deve passar pelo valor de mercado. E aí tentam cobrar, teria que ser o valor de mercado, porque o contribuinte nem sempre está aumentando o capital nesse valor que os bens teriam no valor de mercado. De forma totalmente equivocada, porque a própria Lei Federal 9.249 de 95, no seu artigo 23, ela diz o seguinte: as pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas a título de realização, integralização, melhor dizendo, de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado. Ou seja, minhas amigas, meus amigos, é uma faculdade, é uma prerrogativa do contribuinte, da pessoa física, passar pelo valor de mercado ou pelo valor constante da sua declaração de renda. Não é o fisco que tem que se imiscuir nisso e dizer qual o valor que o contribuinte vai passar para aumentar o capital da pessoa jurídica. E o contribuinte, quando está fazendo isso obedecendo à reserva legal, conforme previsto no artigo 5º, inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Ou seja, o contribuinte está cumprindo a lei e não pode ser penalizado por isso. Né? E quando há a transmissão de um bem da pessoa física para a pessoa jurídica, não houve atividade financeira, não houve movimentação financeira, houve apenas uma modificação econômica no patrimônio da pessoa jurídica. Ou seja, não saiu dinheiro de lugar nenhum ou foi para outro lugar. Não há transmissão onerosa suficiente, necessário para o fato gerador do ITBI. E não há nessas hipóteses. Então não há que se falar em cobrança de ITBI nesses casos de transmissão da pessoa física para a pessoa jurídica. Nós tivemos aí alguns ruídos no passado, mas já vem sendo superado. O próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário 796-376 de Santa Catarina, em 5/8/2020, em repercussão geral, julgando o tema 796, à unanimidade decidiram que não há que se falar em cobrança e incidência de imposto de renda nessas hipóteses. A não ser, o Supremo cita um exemplo, quando a pessoa subscreve 500 mil reais, um exemplo, de capital, e aí o bem que ele transfere pelo valor, um exemplo, de 750 mil. Aí ele tem que pagar sobre a diferença, sobre 250 mil. Mas quando ele transfere o valor exato da integralização, o valor exato que consta na declaração de renda, esse é um direito, é uma faculdade, é uma prerrogativa do contribuinte. Ele não pode ser penalizado e não é o Estado que vai dizer qual o valor que ele deve aumentar do capital da sua pessoa jurídica. Até porque, conforme sabemos,
segundo a doutrina de Rubens Requião, do saudoso comercialista, tributarista, salvo engano, do Paraná, ele dizia-se que a pessoa jurídica, na verdade, é uma ficção jurídica. Então, a pessoa física, nesse caso, principalmente, não está tendo movimentação, não está tendo transação financeira, apenas uma movimentação na atividade, modificação na atividade econômica da pessoa jurídica. No mesmo sentido, minhas senhoras, meus senhores, o STJ, para e passo com o que decidiu o Supremo, no RESP, que é o recurso especial 1.937.821, de 24 de 2 de 2022, julgou e ainda disse mais, julgou que não incide o ITBI e disse mais, o valor atribuído pelo contribuinte deve gozar de fé, de boa fé. É o valor que ele entende, que é o valor que ele quer aumentar o capital dele e pronto. É ele, os bens são dele, está na declaração de renda. Ele transfere pelo valor da declaração de renda ou pelo valor de mercado, conforme eu já disse, está na Lei 9.249, artigo 23. Então, ele está fazendo tudo em virtude de lei, não está infringindo nenhuma norma legal ou tributária. Igual julgados tem aqui em apelações do TJMS, por exemplo, das prefeituras de Campo Grande, Amambaia, Camapuã, Bandeirantes, quando foram julgados não procedentes as apelações desses municípios. Por hoje é só, minhas senhoras, meus senhores. Inscrevam-se no canal, é muito importante. Acione o sininho, compartilhem, comentem. É importante, quando eu encaminho o vídeo aí para os grupos, para as pessoas, quando vocês clicam, por exemplo, ali na minha foto para já abrir o vídeo, ali não dá para compartilhar. Então, viram ali a minha foto? Logo embaixo tem um link. Por favor, cliquem no link, que aí vocês vão entrar direto no YouTube e aí vocês conseguem compartilhar com os seus amigos. E assim, minhas amigas, meus amigos, conseguiremos socializar, não diria nem o conhecimento, que isso vários de vocês os têm mais do que eu, com certeza, mas socializar, universalizar a informação, isso é muito importante. Por hoje é só, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.